STF continua julgamento das ações de criminalização da homofobia e transfobia no Brasil. O tema volta na sessão desta quinta-feira com os votos dos ministros relatores Celso de Mello e Edson Fachin. Justiça Federal aceita a denúncia contra a mulher do ex-governador do Paraná, Beto Richa. Fernanda Richa foi incluída em processo por lavagem de dinheiro. Quebra de promessa de casamento. Por ainda carregar esse forte significado cultural e demandar dedicação de tempo e investimento financeiro, a quebra da promessa de casamento pode provocar dano material. E o estímulo à adoção tardia em Alagoas. O grupo participa do projeto do Judiciário Alagoano, que tem como objetivo estimular a adoção de crianças maiores de 7 anos. Olá, boa tarde. Boa tarde. O plenário do STF vai dar continuidade hoje ao julgamento das ações que tratam da criminalização da homofobia e transfobia no Brasil. Rafaela, o plenário discute se a omissão do Congresso Nacional em não aprovar lei específica sobre este tema. E na sessão da quarta-feira, a Procuradoria e as partes dos processos e os amici curiae, os chamados amigos da Corte, se manifestaram sobre o assunto. Ao se manifestar a favor da criminalização da homofobia e transfobia no Brasil, o vice-procurador-geral da República citou que 420 pessoas morreram no país nos últimos anos por serem gays e lésbicas. Afirmou que a Constituição exige superação de preconceitos e solução pacífica. 420 mortes de pessoas que se afirmam gays e lésbicas é um número pequeno? Quanto será necessário que tenhamos as mortes para entender que já morreram pessoas demais? A nossa Constituição, mais uma vez, estabelece um pluralismo político, pluralismo religioso, pluralismo de visões culturais. Não há uma supremacia de uma cultura sobre a outra. Também falaram a favor de criminalizar a homofobia e transfobia, as responsáveis pelas ações, a Ação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros e o Partido Popular Socialista, além de entidades que representam pessoas LGBTI. A Constituição exige a criminalização do racismo, da violência doméstica, para quê? Para proteger os grupos raciais minoritários, a mulher. Então, entendendo que a Constituição exige a criminalização da homotransfobia, ela o faz para proteger a população LGBTI em seus direitos fundamentais. Já a Advocacia Geral da União, o Senado Federal, a Frente Parlamentar Mista da Família e Apoio à Vida e a Associação Nacional de Juristas Evangélicos são contra as ações. Um dos argumentos é que a discussão deve ocorrer entre os parlamentares e ainda que não há omissão do Congresso. E não existe qualquer comando constitucional expresso que exija tal tipificação criminal específica. Já existe tipificação penal para tutelar os bens jurídicos em debate. Não há que se falar em omissão do Senado Federal em discutir a matéria, especialmente porque não há norma penal em vigor, porque há a norma penal em vigor, que é o Código Penal, que já pune fatos discutidos, e o que se pretende aqui é o aperfeiçoamento da legislação penal. O tema volta na sessão desta quinta-feira com os votos dos ministros relatores Celso de Mello e Edson Fachin. E a Justiça Federal aceitou a denúncia de lavagem de dinheiro contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, e a ex-primeira-dama, Fernanda Richa. O casal agora é réu na Operação Lava Jato. A investigação do Ministério Público Federal apontou um esquema de propina em contratos de pedágio no estado. As informações com Evne Araújo. A denúncia já tinha sido apresentada à Justiça em janeiro, mas o nome de Fernanda Richa só foi incluído agora, depois da análise de novas provas. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, um dos filhos dele, e o contador da família também foram denunciados por lavagem de dinheiro na compra de um terreno em 2012. O esquema de pagamento de propina em contratos de pedágio, segundo o Ministério Público Federal, serviu para enriquecer o patrimônio da família. Uma atendente de telemarketing terceirizada da Caixa Econômica Federal pediu na Justiça o direito à isonomia salarial com outros empregados concursados. Mas o Tribunal Superior do Trabalho julgou o pedido improcedente.
De acordo com o processo, a atendente prestava informações sobre contas, cartões, benefícios, empréstimos e financiamento habitacional, além de outras atividades numa agência da Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte. Na reclamação trabalhista, ela pediu o reconhecimento da ilicitude da terceirização, a equiparação ao cargo de técnico bancário e a isonomia salarial em relação aos empregados do banco. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, reconheceu o pedido da atendente. Para o TRT, o pedido de isonomia da trabalhadora está garantido na Constituição da República. A Caixa Econômica Federal recorreu ao TST, argumentou que a lei da terceirização sofreu mudanças em março de 2017 para autorizar a terceirização irrestrita tanto na atividade meio quanto na atividade fim dos órgãos. E em agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por maioria a licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo. O banco alegou ainda que a empregada terceirizada e os técnicos bancários não exercem as mesmas atividades. A relatora do processo na 8ª turma do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, entendeu que não caberia no caso a isonomia concedida pelo TRT, pois não houve contratação irregular. A ministra assinalou ainda que a trabalhadora não conseguiu demonstrar que exercia funções idênticas às dos empregados do banco e que, assim, não seria possível conferir isonomia salarial por presunção ou com base em mera semelhança entre as atividades. A decisão foi unânime. Plano de saúde terá que custear operação reparadora para a retirada de excesso de pele em paciente que fez cirurgia bariátrica. A decisão é dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O plano de saúde de Rosimari autorizou a cirurgia de redução de estômago. Ela tinha 108 quilos e passou a pesar 65. Aí precisou de outra operação para retirar o excesso de pele. Mas essa o plano negou. A princípio eles negam, né? Eles negaram, aí eu tive que recorrer na justiça. Você faz a cirurgia e você emagrece muito, aí vem um excesso de pele, você não se olha no espelho, você não se reconhece no espelho, você vê outra pessoa, assim, você tem vergonha, mexe muito com o psicológico, né? A disputa judicial entre Rosimari e o plano de saúde chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma confirmaram o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O plano de saúde foi condenado a pagar a cirurgia para retirada de pele e uma indenização de R$10 mil por danos morais. Dano moral porque afeta a moral do paciente, afeta a honra, a personalidade, o direito à vida. De acordo com o artigo 5º da Constituição, ele dá o direito à vida ao paciente. O artigo 1º da Constituição também ele dá esse norte, né, que o direito à vida é o bem maior. E aí, quando você afeta isso, né, existe um dano. E aí, diante disso, os danos eles são compensados. A operadora recorreu ao STJ argumentando que o procedimento seria exclusivamente estético e, por isso, o plano de saúde não era obrigado a pagar as despesas. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, afastou essa alegação. Ele ressaltou que se tratava de uma cirurgia reparadora importante e que, de acordo com a lei dos planos de saúde, faz parte da recuperação do paciente submetido à cirurgia de redução do estômago. O ministro destacou que as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo das candidíases de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias. E no próximo bloco, terminar o relacionamento às vésperas do casamento pode gerar danos material e moral. Vai lá pelas tantas roupas, sem mais nem menos, há um prejuízo moral. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza Operação Volante para prender suspeitos de ligação com milicianos. E quem tem mais detalhes sobre essa operação e fala ao vivo com a gente agora é o repórter Gabriel Seafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos.
A polícia está atrás de 20 suspeitos de ligação com milicianos no Rio de Janeiro. Os policiais também cumprem 18 mandados judiciais de busca e apreensão e pretendem confiscar 5 milhões de reais em bens da quadrilha, que envolvem, por exemplo, imóveis na zona oeste da cidade. Um dos procurados é Luiz Antônio Braga, conhecido como Zinho. Ele é apontado como um dos líderes do grupo. Bom, até agora 11 pessoas já foram presas. Elas vão responder por organização criminosa, além de outros crimes, como o tráfico de drogas, porte ilegal de arma, extorsão e agiotagem. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. Gabriel Ceafre com informações ao vivo aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Operação conjunta das Polícias Federal e Rodoviária em Feira de Santana e Salvador desarticulou uma quadrilha especializada em furto de cargas. A operação Feira Livre contou com a participação de 135 policiais. Foram cumpridos 34 mandados judiciais, sendo que 17 de prisão nos estados da Bahia, Paraíba e São Paulo. A quadrilha aliciava caminhoneiros para que desviassem a carga transportada, forjando um assalto. Pequenos comerciantes de Feira de Santana trabalhavam como receptadores. E se você tem 18 anos ou mais e ainda não tirou o título de eleitor, procure um cartório eleitoral o quanto antes. É muito importante não ter pendências com a Justiça Eleitoral, já que a certidão de quitação pode ser exigida em várias situações. Janaína teve pressa para tirar o título de eleitor. É que ela mal completou 18 anos e já foi aprovada no vestibular. E para se inscrever na faculdade de pedagogia, precisa do documento. Mas ela reconhece que o título é muito mais do que uma exigência para ter acesso à instituição de ensino. É a forma mais democrática de exercer a cidadania. O voto é uma forma da gente se expressar, né? Como cidadão, é uma forma que a gente conquistou. Nós, cidadãos, conquistamos e precisamos exercer. Nós temos a oportunidade, né, de conseguir mudar a nossa sociedade, conseguir dar a nossa opinião em relação à mudança que a gente quer, né? Já a Clara foi tirar o título de olho nas oportunidades de emprego. É que muitos locais exigem a certidão de quitação eleitoral. Porque hoje em dia, várias coisas que você vai fazer, você precisa, né? Principalmente para fechar a carteira de trabalho e várias outras coisas. Eu acho super importante eu tirar o título. Todo cidadão maior de 16 anos tem o direito de votar, mas ele não pode estar com os direitos políticos suspensos. Para isso, é preciso ter uma inscrição junto à Justiça Eleitoral. Então, se você tem 18 anos ou mais e ainda não tirou o título de eleitor, está na hora de procurar um cartório eleitoral. Para isso, é preciso apresentar um documento de identificação original e um comprovante de residência. Para os homens maiores de 18 anos, também é exigido o certificado de quitação com o serviço militar. É bem rápido, leva o título na hora, entendeu? Se for tirar a segunda via, não paga absolutamente nada. Quem não tirou o título e atingiu a maioridade fora do ano eleitoral, ou seja, antes de 2018, precisa pagar uma multa de R$ 3,51. Agora vamos falar de casamento, Cadu. Preparar um casamento envolve dedicação e muito planejamento, né? Tem casal que gasta 1 ano ou mais organizando tudo. Você bem sabe disso, né, Rafaela? Nós sabemos. Mas não é o caso. E se o relacionamento chega ao fim às vésperas da celebração? Há casos em que a pessoa responsável pelo término pode ser responsabilizada judicialmente. Imagine uma pessoa à espera do grande dia do casamento e, de repente, tudo cai por terra. Muito difícil, né? Porque a pessoa está sendo iludida, digamos assim. O casamento no Brasil é uma coisa muito planejada, muito esperada. As pessoas planejam isso durante muito tempo. E também tem a questão do investimento, né? Elas juntam dinheiro mesmo, é a realização de um sonho. Por ainda carregar esse forte significado cultural e demandar dedicação de tempo e investimento financeiro, a quebra da promessa de casamento pode provocar dano material. Geralmente a mulher já começa a fazer enxovais, a ter gasto para o casamento e coisas próprias só do casamento e utilizado com aquele namorado. Então, se amanhã ou depois ele não sustenta essa promessa, ela vai ter danos materiais. O motorista Aurélio de Luca conhece de perto um caso em que até um imóvel foi discutido na ação judicial. O tempo perdido de vida, né, namorando o cara, 15 anos, por exemplo. E aí ela requereu um apartamento e ele teve que pagar pelo tempo que ela perdeu namorando e noivando com ele.
Mesmo considerando o compromisso afetivo algo muito sério, a estudante Maria Clara não é a favor de buscar reparação na justiça pela quebra da promessa de casamento. Eu reconstruiria minha vida normalmente mesmo, ficaria chateada, lógico, mas vida que segue, né? Mas há casos em que a pessoa não consegue prosseguir devido a um sofrimento profundo, que vai além de um mero aborrecimento. Nesse caso, pode ser caracterizado o dano moral. Está ofendendo a intimidade da pessoa, né? Ela está sendo prejudicada intimamente. Imagina, expondo, né? Porque já quando distribui convite, quando marca a festa, toda a sociedade já está sabendo do enlace matrimonial a vir dentro de pouco tempo. Aí lá pelas tantas rompe, sem mais nem menos, há um prejuízo moral para o cônjuge prejudicado. Direito de acabar um casamento tem a qualquer momento, eu acho. Mas assim, na última hora... E a gente continua neste assunto. Aqui nos estúdios da TV Justiça, nós conversamos com a advogada Carolina Sena. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença para falar sobre isso aqui, doutora. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Bom, a referência cinematográfica, noiva ou noivo em fuga. Não, isso fica bonitinho no cinema, né, com a Julia Roberts, mas o que existe um negócio chamado responsabilidade pré-negocial no casamento. O que é isso? Exatamente, Cadu. A responsabilidade pré-negocial é uma possibilidade de responsabilização por aquele ou aquela que desiste do compromisso, né? E aí, a depender do caso, nas vésperas, mas é a pessoa que realmente ela desiste de se casar, e isso pode gerar uma indenização por danos materiais e morais. Agora, esse assunto é muito polêmico, não temos jurisprudência ainda no Poder Judiciário, me parece, a respeito, né? Porque as pessoas podem desistir de casar, né? Ok, isso faz parte, pode acontecer, mas quando cabe indenização ou não? É um tema muito polêmico porque todos os operadores do direito, as decisões judiciais e os doutrinadores, eles se dividem a respeito, né, da possibilidade ou não de reparação civil nessa desistência. Porque tem a questão da autonomia da vontade, que eu posso desistir, até aquele momento da celebração do casamento eu posso desistir, mas, por outro lado, existe toda uma preparação do casamento, não só do aspecto financeiro, como do aspecto moral, né? A pessoa cria expectativas, né? E essa frustração gera danos na esfera patrimonial e material. Agora, uma questão importante a se colocar é que, dentre os requisitos para a responsabilidade civil, para essa indenização, dentre eles tem o nexo de causalidade, tem o dano, dentre eles tem o requisito que é o ato ilícito. Então, a princípio, eu desisti de casar, não estou cometendo nenhuma ilicitude. A princípio, eu não estou cometendo. Mas tem umas situações que a nossa legislação equipara, que são as situações de abuso de direito. Então, em regra, os que defendem essa possibilidade de responsabilização, eles consideram eu desistir do casamento um abuso de direito. Mas é claro que, para ser caracterizado abuso de direito, eu vou ter que averiguar as circunstâncias que estavam presentes no momento que foi desfeito esse noivado, esse compromisso, essa promessa de casamento. São dois aspectos interessantes aí. A questão moral e a questão material. Por exemplo, as despesas com o casamento. O pedido de indenização, eventualmente, ele tem de ser feito de maneira separada e clara. O dano material e o dano moral em função daquele simbolismo. Aí são diversos elementos subjetivos que podem entrar. Exatamente, né? Lembrando que o dano material ou o dano moral, eles dependem, sim, desses elementos da responsabilidade civil, ambos os danos, mas aí eles são totalmente diferentes. Um em função do que realmente se gastou, se despendeu nessa preparação do casamento, que é o caso do dano moral, que a gente comprova pelos contratos, pelos recibos, pelas notas fiscais, e o outro é o dano moral, que vai depender muito da situação que foi feito aquele noivado, aquela promessa de casamento, que aí tem a frustração, tem a expectativa, tem o tamanho da festa, tem a expectativa dos convidados, enfim, cada caso tem que ser analisado. Agora, união estável é um assunto diferente, né? Mas se essa pessoa que foi oficializar a união, o casamento civil, já tem união estável e esse noivo ali na beira do altar desistiu, é uma qualificadora? Pode ser. Sim, pode ser uma qualificadora também a depender das circunstâncias que esse casal vive, né? Por exemplo, se é um casal que está em união estável durante muito tempo, e combina de formalizar, vamos nos casar, e não tem nenhuma preparação, isso pode ser até um atenuante para a averiguação do dano. Mas, se da mesma forma com que, no caso do noivado, se existia toda uma preparação do casamento e contratos com prestadores de serviços, todas aquelas circunstâncias vão ser importantes para averiguar.
Eu falei sobre a subjetividade. Por exemplo, uma situação, hoje há muitas famílias, muitos modelos de famílias. Se uma pessoa, por exemplo, ela tem particularmente uma religiosidade bastante presente, o casamento na igreja é importante, seja católico ou evangélico, né? Isso vai contar, por exemplo, no aspecto moral. Ele se elevaria no caso de uma indenização, por exemplo, como qualificador. Certamente. Todos esses elementos são muito importantes não só para a caracterização da questão do abuso de direito, também para a quantificação desse dano, né? No caso do dano moral, como existe um valor a ser arbitrado, tudo isso vai influenciar. Inclusive a capacidade econômica de quem vai ser condenado, que é um dos elementos da quantificação do dano, e todas essas questões de crença, de expectativas, de tempo de espera, do tamanho da festa, todos esses elementos são importantes. E nesse pedido devem constar as provas ou testemunhal ou documental para comprovarem essa importância, enfim, o tamanho dessa frustração para a pessoa que foi frustrada. Fica o alerta aos noivos, né, Cadu? Obrigada pela entrevista, doutora Carolina. Eu que agradeço. Obrigado, doutora. Boa tarde. Boa tarde. E a seguir, projeto da Justiça de Alagoas promove a adoção de crianças com mais de 7 anos. Uma criança maior que um adolescente, que irmãos podem ser adotados sim, e é uma via de mão dupla, eles vão dar muito amor. A quem quer dar amor a eles vai receber muito mais, com certeza. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, ressaltou hoje a importância das instituições de saúde para instruir decisões judiciais ligadas à área. O ministro participou da inauguração do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. A instituição foi a primeira a firmar parceria nesse sentido. O Hospital Sírio-Libanês, por meio da sua diretoria de ensino e pesquisa, auxilia o Conselho Nacional de Justiça e agora também por um convênio que fizemos com o Conselho Nacional do Ministério Público, não só toda a magistratura brasileira, mas todos os membros do Ministério Público, Brasil afora, auxilia no desenvolvimento e implantação de ferramentas de informática que entrega subsídios técnicos especializados na área médica aos magistrados brasileiros no julgamento das ações referentes à temática de saúde. Há muita judicialização da saúde no Brasil e, evidentemente, que nós, da área jurídica, não temos a capacitação técnica necessária para avaliar os tratamentos necessários, a qualidade dos serviços prestados, e também foi uma iniciativa pioneira. O Sírio-Libanês foi a primeira instituição a afirmar este acordo com o Conselho Nacional de Justiça e agora também com o Conselho Nacional do Ministério Público. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve multa imposta pelo PROCON ao site Peio Brasil. Uma consumidora que havia comprado o celular por meio de uma loja virtual e feito o pagamento por meio da Peio não recebeu o produto dentro do prazo, nem o dinheiro de volta. A multa imposta pelo órgão municipal foi acima de R$5.000, com base em 3 infrações previstas no Código de Defesa do Consumidor e em um decreto federal. A sanção foi contestada pela empresa. Recusado o pleito, veio ao recurso do Tribunal de Justiça, em que a PIU alegou a culpa exclusiva da loja virtual pelo problema. O relator do processo no tribunal, desembargador Marcelo Bandeira Pereira, destacou no acórdão que o site mediador de pagamentos é parte da cadeia de fornecimento de produto e falhou ao não restituir de imediato o valor pago à compradora. Segundo o relator, o procedimento administrativo foi realizado adequadamente. Adoção tardia. Crianças e adolescentes participam de um projeto do Judiciário Alagoano para estimular a adoção de crianças com mais de 7 anos. Olhos atentos, felicidade estampada. Essas crianças estão pela primeira vez no estádio Rei Pelé, em Alagoas, prontas para assistir ao clássico CSA-CRB. Muita emoção, vou gritar, vou chorar, vou ficar muito feliz porque é a primeira vez que eu venho para o jogo do CRB. CSA, segundo campeão alagoano. Quero conhecer o time todo. Muita emoção, felicidade, assim, se sentindo realizada. São 24 meninos e meninas que moram em abrigos em Maceió. Eles não só viram o jogo de perto, como também chamaram a atenção da sociedade para um assunto importante, a causa da vida deles, a da adoção tardia.
O grupo participa do projeto do Judiciário Alagoano, que tem como objetivo estimular a adoção de crianças maiores de 7 anos, que já estão fora da faixa etária preferencial de quem adota. E dentro de campo, elas fizeram bonito. Deram uma volta olímpica com a faixa que levava a mensagem da adoção. Posaram para a foto com os jogadores dos 2 clubes. Estamos todos assim muito felizes, né? A gente percebeu muita alegria dos adolescentes, a gente percebeu muita acolhida por parte das torcidas de CSA e de CRB, da própria imprensa no geral, de modo que eu acho que fizemos um golaço hoje. Dentro de campo, o jogo terminou empatado em 0-0, mas fora dele, CSA, CRB, Judiciário e a criançada marcaram um golaço em prol da adoção tardia em Alagoas. Uma criança maior, que um adolescente, que irmãos podem ser adotados sim, e é uma via de mão dupla, eles vão dar muito amor. A quem quer dar amor a eles vai receber muito mais, com certeza. Bela reportagem, golaço, né, Cadu? Golaço mesmo. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, boa tarde, até amanhã. Uma boa tarde para você, a gente volta a se encontrar já no Direto do Plenário, às 2 da tarde. Tchau.